Muito grande poder estar aqui nesta noite convosco. Estou muito feliz mesmo, mas muito feliz. Seria difícil a gente expressar a satisfação, a felicidade de estarmos aqui, conhecendo aqui a Assembleia de Deus aqui em São Carlos. Eu quero louvar a Deus porque Ele tem me dado saúde para estar servindo a Ele. E estar aqui tendo o privilégio também de estarmos aqui nesta noite para cultuarmos o seu nome e podemos aqui transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer o nosso querido pastor Ismael da Silva, pastor presidente aqui desta Assembleia de Deus aqui em São Carlos. Que Deus abençoe pastor Ismael Silva. Mande por favor a minha saudação à nossa querida pastora Elaine, viu? E toda a sua querida e apreciada família. Minha saudação aos pastores, obreiros da Casa de Deus, e todos os irmãos, grupo de louvor, enfim, toda a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo aqui a minha saudação, em nome da minha esposa, a missionária Lídia Márcia. Nós somos casados há 38 anos, e ela não pôde estar aqui, mas quem sabe numa outra ocasião, querendo Deus, ela estará conhecendo aqui esse belíssimo povo, essa belíssima cidade e esse povo aqui desta Assembleia. Com a permissão do pastor, eu pediria aos amados que ficássemos em pé e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão sugestivo, como todos os outros temas aqui, do material muito bem elaborado pelos amados irmãos. Material bonito, viu? Uma capa linda, né? Epístola de Paulo aos Filipenses, aquela primeira igreja fundada lá na segunda viagem missionária. Filipenses capítulo 4, verso 6 eu vou ler até o versículo 9. A epígrafe aqui não é que foi separado, ou melhor, o texto que foi separado aqui, Filipenses capítulo 4, 6 e 7, eu vou ler até o versículo 9, amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 até o 9, diz assim a palavra de Deus. Eu estou aqui com a versão Almeida Revista e Corrigida, não é? E você pode acompanhar a leitura, onde diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu vou após mim. Eu vou lendo uma fração do texto e vocês repetem após mim, amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, muito obrigado. Podem sentar, amados. Nós vamos estar então falando sobre alegria apesar da ansiedade. Alegria apesar da ansiedade. A gente tem bastante coisa aqui de Deus, nós pudemos aqui preparar, e eu quero procurar me apressar para nós nos atermos aqui a algumas questões relevantes. Inicialmente eu quero estabelecer algumas considerações preliminares com você, algumas questões panorâmicas que desencadearam aqui o surgimento desta igreja, e subsequentemente,
posteriormente as recomendações paulinas, as recomendações do apóstolo Paulo, para esta primeira igreja que foi fundada lá na cidade de Filipos, na porta da Europa, na Macedônia. Essa carta foi escrita então a essa primeira igreja fundada na Macedônia, Filipos. Isso ela foi escrita por volta do ano 62 da nossa era. Eu acho muito interessante a gente estar frisando essas questões. Eu, subjetivamente, não é? Acho muito interessante. Certa feita eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, as pessoas não vêm à igreja para ouvir uma história bíblica, né? Alguém disse. A gente já trilha no caminho do evangelho já há 42 anos, e eu ministro pela bondade de Deus já há uns 40 anos, e a gente já ouviu algumas coisas. As pessoas não vêm à igreja para ouvir uma história bíblica, elas vêm na igreja para ouvir uma história bíblica, sim. Eu sou filho do seu André e a dona Malvasia. Ela é chamada de Ana. Ela tinha um nome que era uma uva italiana, não é? Mas ela chamava-se ela de Dona Ana. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é a minha história. Quantas histórias nós temos aqui? São importantes essas histórias? A minha história de eu ter conhecido o pastor Ismael há muitos anos, ele cantava no conjunto Libertos por Cristo. É uma história importante, não é não, pastor Ismael? Uma história importante. Se a minha e a sua história é importante, a história bíblica não é importante? Se alguém está desacostumado, por aí, de ouvir a história bíblica, é uma coisa, mas que ela tem importância, tem. Se alguém está desacostumado, é problema de cada um. Tem gente que às vezes parece que ele gosta mais de ouvir: assim diz o Senhor para ti. Maravilha. Poxa, e eu sou pentecostal. Não é? Eu não preciso ficar falando isso aqui, você também não veio aqui para ouvir isso, e nem tampouco eu vim aqui para isso. Mas eu já tive convite, às vezes, de repente, para pastorear uma igreja tradicional. Mas eu falei, não, eu não vou porque não é o meu perfil. Entendeu? Eu sou um pentecostal, eu creio no dom do Espírito Santo, conforme manifesto lá em Atos capítulo 2, né, nos dons lá elencados lá em 1 Coríntios capítulo 12, eu creio naquela grande manifestação na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, eu creio no dom do Espírito Santo manifesto lá em Éfeso, Atos capítulo 19, eu creio nessas coisas. Mas o que nos mantém em pé, sobretudo, não é o assim diz o Senhor para ti, é a palavra de Deus, é isso aqui que nos mantém de pé. Atos capítulo 16, fala do momento em que Paulo foi para lá, possivelmente diante dessa tensão, de uma ansiedade. Na medida que viu-se impossibilitado de pregar o evangelho em algumas partes lá da Ásia, né, na região Frígio-Gálata, se você for pegar Atos capítulo 16, ele esteve na região da Frígia, intencionando ir para a Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus no território da Ásia, a chamada Ásia Menor. Eu sei que você sabe disso, eu vou estar chovendo no molhado, não é? Como a gente diz assim no populacho. Por que Ásia Menor? O continente asiático é muito grande, mas foi um continente, uma parte do continente asiático que foi alcançado lá no primeiro século da era cristã. Então daí essa designação Ásia Menor. Posteriormente Paulo esteve na região de Mísia, lá em Atos 16 ainda. A segunda viagem missionária ela começa lá, a primeira viagem missionária foi em Atos capítulo 13, não é? Quando ele foi enviado lá de Antioquia da Síria, que era a primeira agência missionária, e agora em Atos 15, finalzinho do capítulo 15, e já no início do capítulo 16, nós temos a segunda viagem missionária. Então, na região Frígio-Gálata, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Um momento de tensão, de ansiedade de Paulo. Momento de tensão. Paulo sabia o que era ansiedade. Posteriormente, ele pôde escrever aqui esta epístola, ou esta carta, para uma igreja que possivelmente estava diante de momentos de ansiedade. Aí ele esteve numa região chamada Mísia, intencionava ir para a Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo expressamente não permitiu que eles fossem lá para a região da Bitínia.
Aí Paulo contornou a cidade de Mísia. Ele foi até uma região portuária chamada Troade, ou Troas, conforme está numa outra versão, Troas ou Troade. E lá, naquela região portuária banhada pelo mar Egeu, eu acredito que Paulo foi cumprir aquilo que ele mesmo recomendou na sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tem alguém que poderia abrir aí? Você lê aí, ou aqui no púlpito mesmo, se o pastor Ismael permitir, não é? Você fala e eu repito daqui, não é? Está aqui, está projetado aqui. Vamos não é? Facilitar aqui esse nosso momento de reflexão. Todos juntos, vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ora, Paulo, que foi chamado pelo Senhor Jesus lá naquele famigerado encontro lá em Atos capítulo 9, todos nós conhecemos, não é? Ele sabia muito bem qual era, não é, a nota indicativa do ministério do Senhor Jesus Cristo, não sabia? Jesus, ele permeava a sua atividade ministerial, que durou aí cerca de 3 anos, segundo é reconhecido pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia, de 3 anos a 3 anos e meio, mas um período muito reconhecido é de 3 anos. E Jesus, desses 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos, ele tinha uma vida de oração, Lucas capítulo 6, ele passou uma noite inteira orando, e lá no dia seguinte ele foi escolher o colégio apostólico, os 12, não é? Simão Pedro, André seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu e etc e tal. Os 12 lá que você conhece, vocês conhecem muito bem. Jesus, ele mantinha uma vida de oração. E Paulo, eu acredito que lá em Troas, por isso que eu estou citando isso, ele foi orar. E à noite, por conta da oração, do momento de oração, isso não está na Bíblia, eu estou inferindo que Paulo foi orar, no meio daquela incerteza, região frígio-gálada, Mísia, Bitínia, o Espírito Santo impedindo que ele pregasse o evangelho naquelas partes. Agora estando na região de Troas, certamente acredito eu que ele foi orar, e por ele ter orado, dedicado um momento ao Senhor em oração, ele teve uma revelação onde um varão se apresentou diante dele e disse-lhe: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Deus, louvado seja Deus. E foi a partir desta grande chamada que Paulo foi para a região da Macedônia, juntamente com Silas, não é? O seu companheiro. Timóteo também era um companheiro nas viagens missionárias, aquele que posteriormente foi o pastor da igreja de Éfeso, o seu filho na fé, Timóteo, não é? E ele agora lá na região de Filipos, ele começou a evangelizar. Ele evangelizou uma mulher que era vendedora de púrpura, possivelmente, não é? Uma tinta vermelha que se tingia tecidos, chamada Lídia, o primeiro nome da minha esposa, não é? Aquela mulher se converteu posteriormente à sua casa, possivelmente até a igreja de Filipos, ela surgiu na casa dessa mulher chamada Lídia. Aí houve uma médium também que eles se depararam, aquela adivinho, não é? E Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, e por conta disso eles foram açoitados, os seus pés estavam presos ao tronco, e lá eles estavam presos, lá no cárcere em Filipos, mas próximo da meia-noite, esses homens, não é, denodados, esses homens que tinham convicção no Deus que os havia chamado, não é? Sob a liderança aqui da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eles começaram próximo da meia-noite a louvar a Deus, orar a Deus, e por conta deles estarem adorando a Deus, orando ao Senhor, veio da parte de Deus
um terremoto que fez com que os alicerces daquele cárcere eles tremessem e as portas se abriram. Quando de repente o carcereiro se posicionou, não é? Diante deles, ele queria se suicidar, e Paulo disse, juntamente com Silas, disse: não te faças nenhum mal. E ele saltou no meio deles e disse: senhores, o que eu deveria fazer para ser salvo? E no versículo 31 de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Esse é um panorama introdutório aí da carta de Paulo aos Filipenses. Então, este é o contexto que deu início à igreja de Filipos. E Paulo agora, no ano 62, mesmo estando numa prisão domiciliar, acredita-se aqui que Paulo estava numa prisão domiciliar, não é? Sendo salvaguardado pela guarda pretoriana do imperador, não é? Mesmo estando, porque historicamente a biografia de Paulo apresenta ele com 2 anos de uma prisão domiciliar, 2 anos de uma liberdade, e posteriormente, possivelmente na região de Éfeso, ele foi pego e levado para Roma, onde lá ele ficou mais 1 ano naquela prisão chamada prisão Marmitina, não é? Onde de lá, pelo imperador Nero, segundo a tradição romana, o que está configurado lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele foi levado para a pena capital, onde ele teve, segundo a tradição da igreja cristã, não é? Ele teve a sua cabeça decepada. Então, não obstante nesse período estar numa prisão domiciliar, onde ele desfrutava de uma relativa liberdade, ele se colocava totalmente aos cuidados de Deus, ele se colocava nas mãos do Senhor, e ele externava nesse momento 2 importantes sentimentos, os quais eu quero compartilhar com você. O primeiro sentimento: Paulo, não obstante estar preso, ele nutria o sentimento de liberdade, não obstante estar preso, ele sentia-se livre. Mas ele estava preso do ponto de vista literal, mas ele sentia liberdade. Liberdade é um estado de espírito. Tem gente nessa vida que tem dinheiro até por aqui, ó, não é? Que está na aristocracia até por aqui. Ele tem um envolvimento, ele tem uma articulação, uma plasticidade, uma versatilidade social, mas às vezes a pessoa está presa. A verdadeira liberdade, ela nos é dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. João capítulo 8, versículo 32, é um texto hoje muito difundido, né? Sempre muito difundido nas assembleias, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não obstante Paulo preso, ele sentia essa liberdade. E quanto a isso, ele, no momento posterior, ele diz a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo 2, 9, amém? Se você quiser anotar, você pode anotar. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Não está presa. O segundo sentimento nutrido pelo apóstolo São Paulo, o sentimento de alegria. A epístola aos Filipenses, ela é chamada da epístola da alegria. Da alegria. Não é da alegria, mas Paulo estava preso. Mas segundo comentaristas como a Henrietta Mears, o Henry H. Halley, não, o famigerado comentário bíblico de Halley, não é? Para os obreiros é interessante você ter esse manual bíblico de Halley, se é que você já não tem, dentre outras literaturas, interessante essa literatura. Então ele nutria o sentimento de alegria, estava preso, privado de uma liberdade do ponto de vista humano, da forma mais plena, mas ele sentia alegria,
muito embora estivesse num quadro de incerteza do ponto de vista humano. E em pelo menos 2 textos da carta aos Filipenses, Paulo expressa essa sua imensa alegria, dando recomendações à igreja. Em Filipenses capítulo 3, versículo 1, na Almeida Revista e Corrigida, que é a que eu uso, não é? Eu gosto de decorar alguns versículos bíblicos, estou me esforçando. Então eu pego a Almeida Revista Corrigida, porque senão você fica na atualizada, Nova Versão Internacional, aí você não grava nada. Agora, para estudar, você usa tudo. Para tudo. Agora, a minha Bíblia, não é, de meditação é a Almeida Revista Corrigida, é a que eu trago também para o púlpito. Em Filipenses 3:1 ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, que vos regozijeis. Para eu me regozijar, eu não preciso emocionalmente estar impactado pela emoção, não é? Emocionalmente eu não preciso estar impactado. Ai, eu sinto aqui uma coisa maravilhosa. É bom a gente sentir. Poxa, como é gostoso a gente sentir. Eu tive até num culto na quinta-feira próxima passada, até falei para minha esposa, falei, puxa, aconteceu uns negócios lá que, meu pai do céu. Mas e se a gente não sentir? E se a gente não sentir? Deus continua presente. Deus continua presente. O salmista no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 46, o salmista ele diz com todas as letras que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Talvez o seu sentimento hoje não seja o mais adequado. Eu não estou me sentindo muito bem. Transcenda, no nome de Jesus Cristo. Transcenda, vá além desse seu sentimento. Acima do teu sentimento está Deus. Só que assim, eu respeito o teu sentimento. O sentimento das pessoas precisa ser respeitado. Uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, não fala, isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de crente também. A gente precisa respeitar o sentimento das pessoas. Só que eu estou falando para você, não obstante o respeito que eu tenho pelo teu sentimento. Se é que há alguém nessa condição, se é que há alguém, ou alguém que será alcançado até pela gravação, que será transmitida posteriormente por essa amada igreja. Transcenda, vá além, porque é isso que a Bíblia nos garante. E Paulo aqui na sua experiência ministerial, na sua experiência apostólica, na sua experiência missiológica, missionária, ele manifesta uma alegria que ia além da realidade a qual ele estava vivenciando. A realidade não era satisfatória, não, senhores. Havia uma perseguição que solapava a igreja. E Paulo saiu de uma condição extremamente privilegiada. Isso a gente vê lá, daqui a pouco a gente vai ler. Filipenses capítulo 3, dos versos 5 ao 7, quando ele apresenta as suas credenciais israelitas, que a gente vai ver posteriormente. Saiu de uma condição privilegiada. E agora estava sendo perseguido fortemente, quer pelos judeus e agora pelo Império Romano, em território asiático, e também por judeus, que estavam, quer na região de Bereia ou de Tessalônica, que a gente vai ver, quer dizer, que a gente vai ver hoje não, que a gente percebe no texto de Atos capítulo 16. E o segundo momento que Paulo também, ele anuncia, ele dá um recado para a igreja de Filipos, onde ele procura estimular, encorajar, catalisar, fortalecer o sentimento de alegria neles, está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, onde ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Tem gente que é ansioso, né? Que às vezes a pessoa vai falar alguma coisa e diz assim: escuta, você entendeu? Eu posso repetir? Não, você já falou, você já falou. E no fim, às vezes não faz coisa nenhuma. Pode ser gente de perto ou gente de longe. Não, você já falou, já entendi. Já entendeu? Se você quiser, eu sou paciente, eu explico mais uma vez, não é? Não, já entendi. Já entendi. Às vezes até com aluno a gente se tem. Eu dou aulas de teologia, já há muitos anos, já quase 30 anos, né? Ou acho que já chegou 30. Que o tempo passa e a fila vai andando e a gente não percebe. Entendeu? E às vezes tem aluno que é impaciente, não é? Que é impaciente. Eu gosto de Deus porque Ele repete as coisas, porque Ele sabe que o ser humano esquece com muita facilidade. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele fala, Ele comunica aos nossos corações, usando aqui a instrumentalidade de Paulo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Essas recomendações de Paulo, não obstante as dificuldades pelas quais ele estava enfrentando, nos remetem a uma importante reflexão. Eu gosto muito de reflexão. O ser humano, mais do que nunca, ele necessita de reflexão. Eu gosto muito daqueles cultos que mexem com as nossas emoções, mas eu gosto de cultos também que mexem com a minha reflexão. Reflexão. Tem pessoas na Bíblia que, por não refletirem, não é? Amargaram prejuízos irreparáveis, como o nosso querido irmão Davi, não é? Como o nosso querido irmão Saul, não é? Foi um irmão amado, um irmão querido, cheio do Espírito Santo, mas que no momento, por falta de reflexão, não é? Tomou as decisões que tomou. A reflexão é essa: por maiores que sejam os desafios que nós enfrentemos, o regozijo ou alegria expressa pelo crente é a forma de manifestarmos a nossa confiança no Deus que domina sobre tudo e que está acima das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Por maiores que sejam as dificuldades, confie no Deus que tudo pode. Aleluia, aleluia. O Deus que tudo pode está com a sua mão estendida sobre a sua vida. Caravassub andalabatai. O Deus que tudo pode, aleluia, Ele está intervindo nos teus sentimentos mais íntimos. Ele é o Deus que tudo pode. Isso não é uma posição pessoal. Isso não é uma posição aleatória, a esmo, não, é uma posição bíblica. O Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu me alegro muito quando o salmista lá no final do capítulo 24, ele começa a exaltar a Deus numa gloriosa doxologia. Sabe o que é uma doxologia? Um hino de louvor a Deus. E ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. No hebraico é o Yehová Sabaoth, não é? O Yehová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, vamos compreender melhor aqui a ansiedade. Vamos tratar um pouquinho aqui com alguns elementos da ansiedade. Nós podemos considerar pelo menos 3 tipos de ansiedade.
Isso na minha pesquisa, tá bom? Isso na minha pesquisa. Não fica olhando para mim assim, não. Isso é na minha pesquisa. Brincadeira, irmãos. 3 tipos de ansiedade nós vemos, então. Uma primeira ansiedade que eu vejo é a ansiedade aguda, não é? Tem um livro, quer dizer, eu não estou amparado exclusivamente por esse livro. Paul Hoff, que também fala sobre pastor como conselheiro, onde ele vai abordar questões pertinentes também a temperamentos. Né? O próprio Tim LaHaye, não é? Tim LaHaye também, temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Ou Gary Collins, Aconselhamento Cristão. Quem conhece esse livro? Você é um conselheiro, de repente você quer ter um livro de aconselhamento cristão, fica aí uma sugestão. Eu não sou comportor não, tá? Mas aí fica uma sugestão para você. Gary Collins, Aconselhamento Cristão. Agora, não só nessa teoria, mas existe a teoria psicológica, vai abordar alguns tipos de ansiedade, dos quais eu elenquei aqui, eu relacionei 3 tipos. Uma ansiedade aguda. Ansiedade aguda é aquela que tem uma grande intensidade, mas tem uma duração pequena. Uma ansiedade aguda, uma grande intensidade. Pessoas que parecem que neuroticamente ficam ansiosos assim por qualquer coisa. Por qualquer coisa e é impactado fortemente. Aí tem uma ansiedade aguda. Talvez aí, por uma descarga desproporcional de adrenalina, não é? Aquelas glândulas que ficam aqui, as suprarrenais que ficam acima dos rins, não é? Então você tem aí uma secretação de adrenalina e talvez, não é? Até por uma descompensação na tireoide, não é? Tireoide, onde de repente se a pessoa tiver uma descompensação, ela tiver um hipertireoidismo, ou uma secretação desproporcional de adrenalina, não é? Por conta de algum tipo de descompensação fisiológica, orgânica, das suprarrenais, de repente essa pessoa pode ter uma ansiedade aguda, um grande impacto, mas uma duração pequena. Mas deixa eu me apressar aqui. Aí nós temos uma ansiedade crônica também. Uma ansiedade crônica, ela já tem uma intensidade menor, mas ela tem uma duração mais frequente. 3 dias, 1 semana, 2 semanas, a pessoa está sempre muito ansiosa. Às vezes não tem um estímulo ambiental que justifique essa ansiedade. Aí precisa ser tratado por um conselheiro pastoral, como o pastor Ismael, outros pastores delegados por ele, né? Talvez um terapeuta, não é? De repente eu posso até deixar meu cartão, brincadeira. Não é? Mas é sério. Então, de repente, essa pessoa precisa ter algum tipo de acompanhamento terapêutico. Então, essa é uma ansiedade. Nós falamos então da ansiedade aguda e ansiedade crônica, não é? Uma intensidade menor, mas uma permanência maior. Agora nós temos aquela ansiedade normal. Ansiedade normal. Inclusive eu estava dando inclusive li logicamente o texto que o pastor Ismael, com muita gentileza, passou para mim via WhatsApp, não é? Eu estava dando uma pesquisada no texto, então há uma pontuação nesse sentido. Uma ansiedade normal. Uma pessoa, é normal que eu tenha, eu estava até comentando com o pastor Ismael, eu já ministro há tantos anos, mas a gente sempre fica muito preocupado. Né? Tinha até algumas cunhadas dormindo lá em casa, não é? Aí eu falei, não repara não que eu vou estudar aqui no meu escritório aqui, não é? E eu estudo... É um solilóquio, não é? Eu estudo com voz audível. Eu começo a falar como se eu estivesse pregando lá, entendeu? Agora baixinho, né? Agora eu sou normal, hein, irmão? Eu sou normal, hein? Entendeu? Não é? E por quê? Porque a gente fica apreensivo, há uma preocupação. De repente você está no serviço, você tem que apresentar um relatório, vai ter uma reunião gerencial. A gente fica um pouquinho ansioso, é normal. Precisamos identificar esse parâmetro da normalidade. Então, essa ansiedade normal é aquela que nos mantém emocionalmente equilibrados, mas nos dá o ânimo necessário para realizarmos as nossas tarefas. Uma pessoa que não é mantido por uma ansiedade normal, é aquela pessoa reativa, né?
O reativo tem uma máxima que mantém o comportamento do reativo. Existem dois comportamentos: o comportamento proativo e o comportamento reativo. O reativo, ele não tem ansiedade nenhuma, ele é tudo tranquilo. Dá uma água de coco aí, entendeu? Nada contra a água de coco, né? Somente o quero coco eu gosto, hein? Eu quero coco, entendeu? Não é? Nada contra. Mas tem pessoas que às vezes ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. As pessoas deixam as coisas para a última hora. Eu me lembro quando eu estava no primeiro ano de psicologia. Logicamente, uma série de coisas da vida, eu sempre gostei, nunca deixei, não é, que o meu ministério, ele perdesse, não é, o seu vigor, entre aspas, não é? Foi o ministério que Deus me deu. Então, não obstante eu estar estudando psicologia, mas eu tinha responsabilidades no trabalho, na minha casa, na igreja, não é? E tinha que estudar. Mas de repente, eu fiquei de exame para algumas matérias, pelo menos 4 matérias. Meus irmãos, o Djalma, ele precisou se despertar para a pesquisa do viés acadêmico. Eu levantava 4 horas, quando muito 5 horas da manhã, muito frio, já jogava uma manta em cima, ficava estudando até 8, 8h30, eu tinha um horário móvel numa empresa que eu trabalhei, né? Podia chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, e ficava estudando pelo menos 4 horas, e eu fechei matéria por matéria. Você pode dar um glória? Não é? Matéria por matéria. A grande questão é que às vezes a gente não vai estudando, não vai fazendo, vai deixando as coisas para a última hora, e a pessoa se torna mais ansioso ainda. Deu para entender? O reativo é aquela pessoa que vai deixando as coisas para a última hora. Depois a gente vê. Uma hora a gente vê. Aí chega na última hora, bate aquele pânico. A pessoa já tem uma personalidade ansiosa, fica mais ansiosa ainda. Então precisamos ter uma vida, não é? Onde nós estejamos administrando bem o nosso tempo. Agora, existe também um segundo estilo de comportamento que não é o reativo, onde a pessoa quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Mas o proativo, ou a proativa, né? Eu estou dizendo o comportamento dele ou dela, logicamente, é aquela pessoa que vai procurar se planejar, aquela pessoa que vai procurar se programar para a execução de algumas tarefas, se é um relatório, se é uma mensagem que eu vou pregar, um estudo que eu vou ministrar, uma aula da escola dominical, uma apresentação na faculdade. Procure se programar. Tem pessoas que às vezes ficam muito ansiosos porque ele olha para o lado, ele pensa assim, às vezes ele não fala, mas eu quero ser melhor do que ele. Tira isso da sua cabeça. Se isso tem sido um fator desencadeante de ansiedade na sua vida, você não tem que ser melhor do que ele, coisa nenhuma. Você tem que ser melhor do que você. Eu estou procurando trabalhar uma coisa na minha vida e eu estou transmitindo isso aonde eu passo. E quero compartilhar isso com você, para você pensar. Não quero fazer a tua cabeça, não. Eu quero ser melhor do que ontem. E eu estou sendo. Eu estou falando em relação a mim, eu não estou sendo soberbo. Em relação a ontem, eu estou sendo melhor. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Em relação a mim, você já ameniza uma ansiedade, porque existem pessoas que se tornam muito ansiosas, porque entram no cenário da competitividade. Ministerialmente eu quero ser melhor do que fulano, eu quero ser melhor do que fulana que canta, do outro que prega, do outro lá no serviço. É bem verdade que no cenário empresarial, no cenário capitalista, há uma competitividade instalada, mas isso tem desmantelado a vida emocional de muita gente. E nós, como igreja militante de Jesus Cristo, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser melhor hoje, quero ser melhor do que ontem, e amanhã eu quero me esforçar para ser melhor do que hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Então o proativo, diferentemente do reativo, é aquela pessoa que vai procurar se programar, se planejar. Tem uma frase que um certo filósofo chamado Aristóteles, ele viveu dos anos 380, é bem conhecido, né? Não estou falando nenhuma novidade para vocês. Aristóteles, que foi o mentor intelectual de Alexandre o Grande, lá no período interbíblico. Alexandre o Grande, aquele homem que governou o mundo conhecido de então, de 336 a 323, né? O filho de Filipe II da Macedônia. Quem não conhece Alexandre o Grande? Ele teve como professor o mentor intelectual Aristóteles, que viveu de 382 a 322 antes de Cristo, na antiguidade grega, da filosofia clássica grega. E ele disse uma coisa importante que eu quero deixar com você. Ele diz assim: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Tem gente que às vezes é muito ansioso porque não tem rendimento nas coisas que faz. Eu li um livro, mas não gravei nada. Eu fiz esse curso, mas não gravei nada. Excelência não é um ato, é um hábito. Tem coisas que a gente vai se aperfeiçoando, porque aquilo não é um ato, é um hábito. Tem pessoas que conseguem uma performance na vida ministerial, uma condição abençoada na vida ministerial, ou outros tantos obreiros ou obreiras na casa de Deus, não é por causa de um ato, é alguém que durante uma vida está exercitando valores, conceitos, conhecimento, e esta pessoa vai crescendo, vai se robustecendo. Se isso tem sido um fator motivador de ansiedade na tua vida, assimile essa realidade. Se você não aprendeu as coisas hoje, tem alguma rotina no trabalho, na faculdade que não está dando certo, e isso está gerando um clima de ansiedade na tua vida, excelência não é um ato, mas é um hábito. Vá praticando. Não deu hoje, mas vai praticando. Vai chegar o momento que essas coisas vão ser absorvidas pela a tua intelectualidade. Você vai dominar alguns conceitos que hoje parecem tão difíceis para você. Eu me lembro quando eu estava na psicologia, voltando ao meu curso de psicologia rapidamente aqui, eu tinha estatística, tive que estudar estatística. Eu falei, puxa vida, eu fugi dessas coisas, agora tem estatística. E tinha uma relação lá no mural da classe, de pelo menos 70 pessoas com dependência, né? As dependências. E eu, pela fé, eu já estou vendo que o meu nome vai estar lá, porque eu não sei nada de estatística. Até que eu tive um professor chamado professor Miele. Ele falou, você quer aprender estatística? Vem aqui aos sábados, falou para o grupo, não falou só para mim. E eu vou estar aqui das 8 até as 11 de sábado. Mas chega aí, hein? Chega junto aí. Meus irmãos, eu fui lá e comecei a frequentar, e o professor Miele foi usado por Deus para abrir essa cabecinha dura, e eu comecei a aprender estatística. E de repente tinha meia dúzia de colegas do meu lado pedindo informação para mim, e eu passando informações de estatística. Eu vejo pessoas aqui que Deus vai abençoar poderosamente, pela fé, no santo nome do Senhor Jesus. Agora, essa pessoa proativa, que ele se planeja, para que as coisas deem certo, mas de repente tem algumas variáveis que nós enfrentamos na vida, que não necessariamente depende da gente, tem coisas que dependem de mim. Eu às vezes, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eu tinha um relatório para imprimir, e eu tinha que ir lá no setor lá que fornecia as resmas de papéis, e a pessoa estava falando de futebol lá, né, mas ele não ia muito com a minha cara, que eu não bebia aquela aguinha que o passarinho não bebe com ele, não é? Então, ele não ia muito com a minha cara, não é? E, não, agora não vai dar não, depois você vem outra hora. Então tem coisas que não dependem só da gente. Tem coisas que não dependem só da gente. Tem coisas que dependem de mim. Eu preciso me esforçar, preciso estudar mais, preciso orar mais, preciso ler mais a Bíblia. Se eu estou na faculdade, eu preciso me esforçar, preciso me aplicar.
Agora, se existem algumas variáveis da vida que não dependem de mim, sabe o que a gente precisa fazer? É aquilo que Paulo recomendou aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, o vosso Pai, pela oração e súplicas com ações de graças. E no versículo 7, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim: você já fez isso? Você já fez isso? Você já colocou diante de Deus? Você já depositou nas mãos de Deus essas coisas que não dependem de você? Não depende de você. Eu tenho me esforçado, mas tem coisas que não dependem de mim. Você já fez isso? Se você fez, aí o versículo 7 de Filipenses capítulo 4 se cumpre na tua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus, o vosso Senhor. Você pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu dar um salto aqui. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a forma que nós podemos compatibilizar ansiedade e alegria. Do ponto de vista bíblico, a forma como nós podemos compatibilizar ansiedade e alegria. Eu acredito que os eventos começam a tomar um formato positivo em nossas vidas quando nós aprendemos a lidar com o desprazer. Na psicologia também nós chamamos de luto. O luto, o desprazer. Nem tudo na vida é prazer. Tem um livro que foi lançado alguns anos atrás por um determinado autor. Ele fala sobre decepcionados com a graça. O senhor deve conhecer esse livro. Conhece? Já ouviu falando? Decepcionados com a graça. Estou brincando, irmão. Decepcionados com a graça. Então, pessoas que às vezes são alimentadas somente numa expectativa, numa perspectiva do prazer. Ué, mas parece que eu tenho alguma coisa contra o prazer? Não, o prazer é gostoso. Não é? O prazer é gostoso. Sábado próximo passado, eu tinha uma querelinha mais assim no bolso, eu fui, né? Falei para minha esposa, vamos num restaurante, meu amor. Prazer, aquela comida gostosa. Oh, maravilha. Prazer. Só que nem tudo na vida é mantido na perspectiva do prazer. Nós precisamos aprender a lidar com o luto, com o desprazer. Eu vou falar uma coisa para você, não vai me levar a mal. Essa coisa, olha, vai dormir hoje que amanhã tudo vai acontecer na tua vida. Cuidado que amanhã não vai acontecer nada não, tá? Deu para entender? Se eu quiser popularidade ministerial, eu não preciso nem ser psicólogo. Uma vez eu fui pregar num local e Deus derramou a graça. Aí um pastor, amigo, falou, você é psicólogo, né? Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não falei isso para ele, logicamente. Eu não vou utilizar recursos da psicologia para ficar manipulando ninguém. Agora a gente sabe, independentemente de fazer psicologia, a gente sabe muito bem o que o ser humano gosta. Mas quando a gente assume uma tribuna, nós estamos diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, a gente precisa falar, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir. Não é para ficar dando paulada, desrespeitando ninguém, não, todo o meu carinho, acho que vocês estão entendendo, né? Todo o meu carinho, todo o meu respeito, quem sou eu? Essa igreja tem pastor, não é? Mas nós não podemos iludir pessoas. Amanhã você vai levantar e tudo vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Ainda essa madrugada eu estava lendo aqui, relendo aqui os meus apontamentos, Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 43, vamos pegar o 43 versos 13, quando Deus ele diz assim pela boca de Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando ou agindo eu, quem impedirá? Versículo 19, eis que eu farei, eis que eu faço uma coisa nova,
e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios do ermo. Deus faz isso? Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Só que o mesmo Deus que faz isso, Ele demonstra que existem coisas na vida que a gente precisa. Ele vai fazer. Ele está te ajudando. Ah, mas eu estou triste. Mas Ele vai alegrar o teu coração. Alegra o teu coração. Porque o mesmo Deus que fala isso, lá no capítulo 43 de Isaías, lá no capítulo 43, a partir do versículo 1, o que o profeta Isaías diz da parte de Deus? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. É contigo mesmo, não é? É contigo. Não olha para o lado, não é com você, é com tu mesmo. Não é? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha aqui, olha as nuances aqui, olha as nuances aqui, ó. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, é prazer isso aí ou desprazer? Desprazer. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Toma essa palavra para você aí, ó. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O teu Salvador. Então, nós começamos a compatibilizar ansiedade e alegria quando nós começamos a entender que nessa vida nós lidamos com o prazer e com o desprazer e com o luto. Em Romanos capítulo 8, versos 28 e do 35 ao 37, eu vou acrescentar aqui também o 31. Eu estava reestudando o texto, eu falei, não vou pôr o 31 também, vou pôr. Em Romanos capítulo 8, a partir do 28, 31, 35, 37, Paulo define muito bem a forma como nós podemos lidar com ansiedade ou desprazer, quando ele diz, no versículo 28, e sabemos que todas as coisas, são algumas delas, né? São todas. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 31, que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, o povo está afiado, hein? Se Deus é por nós, aí ele começa a dizer, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não entregará juntamente com ele todas as coisas? Mas vamos aqui, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, aleluia, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, pois fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Glórias ao nome do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração, amados, numa geração do aqui e agora, a geração do fast food, não é? A comida rápida. Falei bem agora, não? Não é? A geração do fast food, a comida rápida. As coisas precisam ser para ontem. É bem verdade, eu já disse isso e reitero, existem alguns ambientes empresariais e até eclesiais, onde a gente precisa ter respostas, não é, pastor Ismael? Pastor Ismael, que é um pastor presidente de renome, e respostas, não, Breno? Não, irmão querido, não é? Respostas para ontem. Agora, a vida não pode ser encarada somente nessa perspectiva. Tem coisas que elas acontecerão no tempo de Deus. Ameniza aí a tua ansiedade. Ameniza aí, se alegra. Se alegre da glória. Aleluia. Se alegre da glória. Aí você pode falar para mim, e eu respeito logicamente, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente, tem situações, você está pensando, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou campeão nessas coisas não.
Mas a gente sabe qual é o caminho. E todos nós estamos aqui diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vim aqui tal como você para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus também. Eu sou um servo de Deus como você, homem e mulher de Deus. Mas eu também vim aqui para São Carlos porque eu preciso de uma dose das coisas de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A geração de hoje é tremendamente impactada pela chamada teologia da prosperidade. O que nós temos contra a prosperidade? Qual o problema prosperar? Outro dia eu estava vendo uma abordagem de um amigo meu, boa abordagem, sobre José, o filho de Jacó. Novidade, hein? José, o filho de Jacó. José. Então, olha, José estava no cárcere, na casa de Potifar, foi para o cárcere de lá, ele foi levado depois de, segundo consta, depois de 13 anos, aos 30 anos, como governador, o Zafenat Paneah, ou Zafenat Paneia, não é, cujo nome significa Salvador do mundo, essa coisa toda. Só que nem todo mundo é José. Tem pessoas que anonimamente são honrados, mas são honrados anonimamente. São honrados anonimamente. Assim como Paulo, as pessoas olhavam para Paulo, sabe o que diziam dele? Nadou e morreu na praia. Olha o membro do Sinédrio, olha o membro do Sinédrio, onde ele diz lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5, circuncidado, ele fala das credenciais israelitas dele, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha, só credencial abençoada. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. No versículo 7 ele diz: mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. Alguém olhava para Paulo e dizia: olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, às vezes, a pessoa nutre uma angústia que desencadeia uma depressão, até uma ansiedade. Porque eu não estou chegando, eu não estou no pedestal, eu não estou nessa ou naquela condição. Deus tem honrado a tua vida, meu irmão. Eu estou falando isso com todas as letras. Deus tem honrado a tua vida. Se Ele vai fazer alguma coisa a mais, não é? Se você vai ter uma página na internet, vai ter 1 milhão de curtidas, de visualizações, isso é outra coisa, pode acontecer, e oxalá que faça mesmo. Mas ainda que Ele não faça isso, Deus já tem honrado a tua vida. Garrafa sub, anda labachúvia. Mais 2 minutos, pode ser, pastor Ismael? Mais 2 minutinhos, já vou terminar, tá? Então, hoje nós temos aí um número de pessoas significativos, não é? De pessoas que estão embasadas na teologia da prosperidade, precisam prosperar a qualquer custo. E eu não tenho nada contra a prosperidade, eu quero prosperar. Eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casa abençoada também. Mas hoje, Deus já tem me abençoado. Deus já tem te abençoado. Eu não preciso sentir um grande impacto na minha vida que mexa com as minhas emoções, ver um anjo descendo para falar: gente, eu estou sendo abençoado. Não, amados. Uma das melhores características, eu encerro aqui, entendendo que Deus me colocou uma palavra aqui para entregar para você nesse momento aqui, rapidamente. Uma das maiores características disso está na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, onde ele diz: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual que é as testemunhas? Quais são? Aquelas do capítulo 11. Abraão, Sara, Moisés, Anrão, Joquebede, os seus pais, Sansão, Jefité, Gideão, homens e mulheres, Raabe, que também preservou os 2 espias lá em Jericó. Então, nós, não é? E como que eles estavam, amados?
Muitos deles eu não vou pegar aqui, eu tenho no meu celular, aí você pode, não é? Como morreram alguns dos apóstolos? Segundo a tradição, Paulo teve a cabeça cortada. Segundo a tradição, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Lucas enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago morto à espada. Esse foi o estilo de vida daqueles cristãos. Agora eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, não. Agora o que eu quero dizer para nós concluirmos aqui essa nossa ministração com a graça de Deus, é que hoje nós temos motivos sobejos para glorificar o nome do Senhor, para exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele tem nos abençoado nas regiões celestiais. Para concluir, eu vou dar aqui vou prescrever um medicamento bíblico para você lidar com a tua ansiedade. Eu não quero ser simplista não, mas nós estamos aqui diante do Pai, do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui diante da palavra de Deus. No momento subsequente, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz à igreja: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, porque às vezes a pessoa está deprimida, está ansiosa, e fica vendo esses programas policiais que só ficam mostrando: olha, acharam a cabeça dele, acharam a orelha direita, olha a orelha, acharam a orelha, não é? Tem gente que não sai de casa porque pensa que tem um bandido em cada esquina. É lógico que está cheio por aí, não é? Mas não é bem assim. E aí eu quero, sabe, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê. Eu tenho uma paciente lá do Nordeste que eu atendo, né, via vídeo. Então, de repente, mas o que você está vendo? Você estava com alguns, não é? Sintomas, episódios depressivos, mas o que você está vendo? Eu gosto muito de ver esses programas, não é? Que tratam de dramas. Eu falei: não, vai ver alguma coisa mais alegre para a tua vida, serva de Deus, não é? Vai ver alguma coisa que alegre o teu coração. Não que nós vamos estar alienados da realidade, mas vamos nos encher de Deus, da palavra de Deus, e de coisas que venham alimentar a nossa alma. Então, só para concluir, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que os ocupe o vosso pensamento. Abaixe a sua cabeça. Pai, nós temos ministrado a tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre a vida do teu povo.